A mulher se aproximou com boa vontade após o pedido de ajuda de Alan. Ela entrou no quarto do neto e se sentou ao lado da cama enquanto acariciava os cabelos da criança. Alan se afastou pensando que poderia ser sempre dessa maneira, uma cooperação pacífica que seria muito bem-vinda com a chegada do bebê. Mas decidiu parar por um momento perto da porta e ouvir o que sua mãe conversava com o neto. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Natasha se casou com Alan, que era 10 anos mais velho que ela e já vinha de um divórcio. O casamento anterior entre Laura e Alan foi muito problemático e a prova disso foi que o filho que tiveram ficou com Alan após o divórcio. Alan e Laura estudaram na mesma sala quando adolescentes. Ele acompanhava Laura até a escola e arrancava todas as flores dos canteiros locais para montar um buquê para ela. Eles sabiam que se casariam depois que terminassem os estudos. Alan se formou em uma faculdade técnica, enquanto Laura se contentou com um curso profissionalizante. Ela não era muito fã dos estudos. Eles formalizaram o relacionamento. Queriam celebrar um casamento com uma grande festa, mas os pais de Laura disseram que não tinham dinheiro para a festa e que não sabiam de onde tirariam, pois tinham muitos filhos. Então os dois foram ao cartório, e à noite, festejaram em casa. Eles começaram a viver juntos, e em pouco tempo, Laura engravidou. Logo nasceu Pedro, um menino doente e fraco. Laura, no entanto, não demonstrava muito interesse por ele. Às vezes, ela até se recusava a cuidar dele. A sogra aconselhava, mas era como falar com uma parede. Ela fazia as coisas do jeito dela. O casal começou a brigar, e Laura culpou a sogra, dizendo que ela se intrometia em seus assuntos familiares. Na verdade, a sogra só queria ajudar e dar conselhos, pois viviam sob o mesmo teto, mas ela nunca ouviu. Eventualmente, Laura começou a sair, ficando fora o dia todo com as amigas. Ela deixava Pedro com a sogra e só voltava quando Alan chegava do trabalho, geralmente embriagada. A sogra tinha que cuidar do neto e da casa sozinha. Por que você escolheu essa moça para ser mãe do seu filho? A mãe perguntou a Alan. Eu a amo, não se meta, foi a resposta dele. E como isso terminou? Natasha estava cansada de ouvir a sogra contar o quão profundamente seu filho amava a ex-mulher. Meu filho sofreu muito, a sogra dizia. O que aconteceu com Laura? Por que se separaram? Natasha perguntou à sogra. Laura foi para a capital com um amante, sem que ninguém desconfiasse. Ela arrumou suas coisas discretamente, e até à noite, ela sumiu. Alan começou a ligar para ela, mas ela não atendia. Finalmente, conseguiu falar com a mãe dela, que disse: Não ligue mais, ela se foi. Laura não vai voltar mais para você. Ela está com um homem rico agora, ele está oferecendo a ela tudo o que você nunca vai conseguir. E a criança? Perguntou Natasha. Aparentemente, o novo amor dela não precisava de um filho de outro homem, mas Laura sumiu por pouco tempo. Ela voltou 6 meses depois, parecendo uma cachorra espancada e atormentada. Mas meu filho disse a ela que a família deles não existia mais, mesmo que ele estivesse morrendo por dentro. Então, o que ela fez? Perguntou Natasha. Ela pegou meu neto, exclamou a mulher. Ela disse que, como mãe, tinha todo o direito de criar a criança. Ela pegou Pedro e foi embora para a casa da mãe dela. E você permitiu isso? Surpreendeu-se Natasha, observando o caráter bastante combativo de sua futura sogra. O que eu deveria ter feito? Chamar a polícia? Ainda não havia divórcio nem perda de direitos maternos naquela época. Então, ela o pegou calmamente e foi embora. No entanto, a situação lá na casa da mãe dela era sufocante. Irmãos mais novos, pais alcoólatras, sujeira, pobreza. Eu vi tudo isso quando ia buscar Pedro algumas vezes para passear e levava presentes para ele. Eu não podia dormir nem respirar sem ele. Ouvia as brigas deles, as discussões constantes sobre dinheiro. Laura não podia trabalhar, ela deveria ficar em casa com Pedro, que ainda era muito jovem na época. Em resumo, ela não sustentou essa situação por muito tempo. Ela mesma trouxe Pedro para nós em menos de um mês e disse que queria ir para a capital com uma amiga para trabalhar. Ela não tinha para onde levar Pedro, ele não era conveniente para ela seguir sua vida.
Finalmente, eles formalizaram o divórcio. Alan se debulhou em lágrimas, mas sabia que era o certo a se fazer. Não havia mais volta e Laura também não estava mais interessada. Ela ainda achava que encontraria alguém para bancar seus luxos e abriu mão de seus direitos maternos em favor do meu filho, embora ela tenha recebido dinheiro por isso. E desde então, ela não os incomodou mais? Natasha estava perplexa com a atitude de Laura como mãe. Ela simplesmente vendeu o filho. Depois disso, ela foi para lá e para cá 1000 vezes. Causou tanto estresse para nós, especialmente quando se envolveu com aquele tal Fred, um cara viciado. Quando ela não conseguiu tirar mais dinheiro da nossa família, ela começou a nos ameaçar, até que fizemos uma queixa na polícia. Natasha ficou horrorizada ao imaginar o que o pequeno Pedro havia passado por causa da mãe. Pouco tempo depois, ela teve uma overdose na rua. Ela havia sido expulsa mais uma vez pelo Fred, e os pais dela não a deixaram entrar em casa. Ela já havia furtado diversos itens da casa deles para comprar drogas, então a encontraram pela manhã caída em um ponto de consumo de drogas. Já estava morta. Que horror! Arrepiou-se Natasha. Pedro ainda não havia começado a frequentar a escola, e já estava sem mãe. Ela nunca foi mãe para ele. Laura não queria o filho, ameaçou levá-lo para nos causar problemas. Sim, porque com a morte dela, Pedro não perdeu nada, pelo contrário, se livrou. Finalmente, conseguimos viver em paz por algum tempo, observou a mulher, olhando para Natasha, que apenas suspirou. Claramente, ela não era uma mãe para ele. O relacionamento entre ela e Natasha tornou-se sério quando ele apresentou a moça à sua mãe e ao filho. Foi então que a sogra contou a Natasha sobre o infortúnio de Pedro. A avó amava muito o neto, se orgulhava dele e acreditava que todas as suas conquistas eram apenas mérito dela. Ele concluiu o primeiro trimestre com distinção, ela dizia, você não faz ideia de quanto tempo eu passo ajudando-o. Ele estuda inglês, pratica futebol 3 ou 4 vezes por semana. É inteligente, sabe responder a qualquer pergunta. A mulher estava disposta a falar sobre o menino o dia inteiro. É claro que ele sente falta do carinho e do calor maternos, suspirava ela. Natasha também gostava do garoto, ativo e comunicativo. Ele a questionava seriamente sobre sua vida e há quanto tempo ela conhecia seu pai. Ele até pediu ajuda com matemática quando soube que ela lecionava essa matéria na escola. Certa vez, Alan disse a Natasha quando conversavam sobre o relacionamento deles. Eu não posso abandonar meu filho. Ao se casar comigo, você automaticamente o recebe como parte do pacote. Natasha sorriu. Eu nunca esperei que seria diferente. Eu entendo perfeitamente que Pedro é seu filho, estou pronta para aceitá-lo como meu. Além disso, eu realmente gosto desse menino. O casal discutia planos para o futuro e decidiram se casar. Eles planejaram viver no apartamento de Natasha, que ela havia herdado da avó. Pois Natasha não queria morar na grande casa do marido, onde ele vivia com os pais e o filho. Vocês não estão indo rápido demais com esse relacionamento? Por que precisam se casar tão depressa? Perguntou a mãe, se bem que as pessoas não são cegas, perguntam o tempo todo por que ela anda com uma moça mais jovem. Estou cansada de me justificar. A mulher fez uma careta. Mãe, não justifique. Já somos adultos. É fácil para você dizer. Aqui, todo mundo me conhece. E já está decidido, só vim comunicar o casamento e não me justificar, disse Alan. E onde vocês vão morar? Perguntou a senhora. Na casa de Natasha, é um apartamento de 3 quartos que ela herdou da avó. Vamos nos mudar para lá, explicou Alan. Você está fora de si? E onde Pedro terá seu espaço? Questionou a mãe. E para que levar a criança para lá? Ele já está acostumado aqui. Ele tem amigos aqui. Este é o seu lar. Além disso, vou te dizer uma coisa, lembre-se de que ele é meu neto. Eu não vou deixá-lo partir novamente, já basta quando Laura o levou e eu não pude fazer nada, agora é diferente. Nem pensar que ele viverá com a madrasta. Disse a mãe elevando o tom de voz. Mamãe, madrasta, é apenas uma palavra desagradável. Você vê que Natasha trata Pedro muito bem, e ele também gosta dela. Ele não é necessário para ela, como você é ingênuo. Para ela, ele é um estranho. Além disso, quando vocês tiverem seus filhos, então Pedro será supérfluo, melhor que ele fique comigo.
Mãe, não diga bobagens agora, Alan franzia a testa. Você não entende que seria melhor para vocês viverem aqui? Será mais divertido estarmos todos juntos como uma família. Além disso, Pedro ficaria em um ambiente familiar para ele. Pense no que seria melhor para o seu filho, Alan. Alan se irritava com a insistência de sua mãe e ele entendia perfeitamente o desejo de Natasha de viver separadamente com sua própria família. Por outro lado, ele sentia pena da mãe, afinal, ela realmente havia investido muita energia, tempo e paciência em seu neto. Alguém tinha que ceder, e Natasha foi quem teve que fazê-lo. Querida, você entende que ela investiu toda a sua energia nele. Eu não posso simplesmente tirá-lo dela. E Pedro não pode crescer sem um pai. Vamos morar na ala separada, nem mesmo teremos que nos cruzar com meus pais, disse Alan. Natasha concordou com relutância. Ela não poderia ter agido de outra maneira. Ela amava demais o marido. Certamente, ela teria que se encontrar com o sogro. A sogra não gostava de Natasha, especialmente porque ela ousava sonhar em tirar o filho e o neto dela. Tudo o que Natasha fazia estava errado aos olhos dela. Todas as suas ações eram criticadas e ridicularizadas. Quando Natasha assou um bolo, a sogra olhou e disse: Acho que você não sabe fazer isso, da próxima vez deixe que eu faço. A mulher continuou a criticar e zombar da nora. No entanto, Pedro comeu um pedaço com prazer. Está delicioso, tia Natasha. Ela estava melhorando seus dotes culinários a cada dia e isso irritava a sogra que estava acostumada a receber os elogios só para ela. Natasha também ensinava matemática ao enteado. Ela e o marido decidiram que era melhor economizar dinheiro em um professor particular. Por que você não contrata um professor decente? Ela não sabe ensinar direito para ele, ela dá aulas para outras séries na escola, dizia a mulher ao filho. O que há de errado com Natasha? Pedro entende tudo o que ela explica, suas notas melhoraram. Além disso, ela e Pedro têm um ponto que os conecta e eles passam mais tempo juntos, respondeu Alan. No entanto, a mãe continuou expressando sua preocupação sobre Pedro ficar com Natasha. Não quero que ele se acostume com Natasha. Parece que ela não é para você, comentou sua mãe. Como assim Natasha não é para mim? Questionou Alan. Ela se esforça demais para agradar você, mamãe, e a senhora não enxerga. Talvez o problema seja esse mesmo, ela se esforça demais, força demais uma relação comigo e com Pedro, não sinto que seja algo natural e genuíno. Reclamou a mãe. Você acha que é fácil para ela vir morar com os sogros e ainda receber um enteado de presente? Ela poderia estar vivendo tranquilamente em seu apartamento, mas não, ela largou tudo e está aqui tentando se dar bem com todos. Você não acha que ela merece uma chance? Então você quer que nós nos tornemos melhores amigas, que seu filho se apegue a ela. E quando ela for embora? Como nós ficamos, como você imagina que Pedro ficaria? Só não quero me precipitar, darei espaço para ela quando achar que ela merece confiança. Não sabemos se ela é só uma aventureira. Mãe, por favor, controle a língua, senão eu levo minha esposa e meu filho e vamos embora daqui morar em outro lugar, disse Alan irritado. Eu penso primeiro em proteger Pedro, ele já sofreu demais com a mãe e não quero que outra mulher o decepcione, disse a mulher. Alan estava preocupado. As pequenas brigas na família continuavam, enquanto ele tentava unir Pedro e a esposa, sua mãe tentava afastá-los, praticamente expulsava Natasha quando via que eles estavam muito tempo juntos. Pedro nutria um grande carinho por Natasha e a convivência estreitou ainda mais os laços, até que em noite, a avó estava lendo uma história para o neto e ele pediu: Mas eu quero que a mamãe leia uma história para mim. Pedro, sua mamãe não está aqui. Disse a avó com pena do menino. Ela está sim. Mamãe Natasha, vem contar uma história para mim? O menino gritou do seu quarto para que Natasha ouvisse da sala onde estava com Alan. Quem te ensinou a falar assim? Ela não é sua mãe, você sabe disso. A avó mostrou raiva e preocupação. A tia Natasha não se importa de ser minha mãe. Todos os meus amigos têm mãe e eu combinei com ela que ela seria minha mamãe. Explicou o menino. Natasha se aproximou do quarto e ficou parada na porta enquanto ouvia as palavras de Pedro. O que há de errado com você? Disse a sogra olhando para Natasha com repreensão. O que há de mal em ler uma história para ele? Respondeu Natasha. O problema não é você ler para ele,
O problema é ele te chamar de mãe, você não é a mãe dele. Pare de confundir a cabeça da criança. Disse a sogra com repreensão. Mãe, você de novo. Alan estava na porta, observando a situação. Mamãe, por favor, deixe-nos sozinhos. Vamos conversar mais tarde, pediu Alan, exausto, e a mãe saiu do quarto reclamando. Estou cansada de lutar com ela, suspirou Natasha. Desculpe, querida. Mas ela realmente o ama muito. Praticamente criou Pedro sozinha quando ele nasceu, se apegou muito a ele e acha que o está protegendo agindo assim. Ela vai se acostumar, apenas dê tempo a ela, pediu Alan. A jovem esposa fechou os olhos. Ela amava muito o marido, e por isso, tolerava todas as críticas da sogra. Mas sua paciência estava chegando ao limite. Semanas depois, Natasha descobriu que estava grávida. Ela ficou feliz e triste ao mesmo tempo, pois ela sabia que isso poderia tornar a convivência com a sogra ainda mais difícil. E foi realmente o que aconteceu. No dia que deram a notícia aos pais de Alan, a sogra disse: Agora veremos que tipo de mãe você realmente é. E o mais importante, como você vai tratar Pedro depois que essa criança nascer. Eu entendo a sua preocupação, sorriu Natasha. Mas amo Pedro como se fosse meu filho e o nascimento de outra criança não vai mudar isso, ela disse com convicção. Mãe, Natasha está grávida. Não quero que a senhora aborreça, vamos receber essa criança em um lar de paz. Disse Alan para a mãe enquanto via que ela olhava Natasha com desdém. Pedro no início ficou muito animado com a ideia de que teria uma irmãzinha ou irmãozinho, mas com o passar dos meses ele notou que o menino havia mudado e estava se distanciando de Natasha. O menino começou a ficar mais arredio e respondão. Filho, por que você está agindo assim? Converse comigo, o que está acontecendo? Alan tentava se comunicar com o filho que nada respondia. Seu comportamento foi ficando cada dia pior e Alan não poderia ceder a esse tipo de comportamento, as broncas e castigos se tornavam frequentes. Vá para o seu quarto para pensar no que você está fazendo, eram palavras que Alan dizia com frequência. Natasha intervia na educação de Pedro o mínimo possível para que a sogra não a repreendesse. Certa noite, enquanto Alan e Natasha jantavam, Pedro demonstrou estar com sono e foi colocado na cama pelo pai. Natasha se levantou para que ajudasse a fazer a criança dormir, mas Alan interveio. Você está cansada, querida. Jante tranquila, vou pedir para minha mãe ajudar com isso. A mulher se aproximou com boa vontade após o pedido de ajuda de Alan. Ela entrou no quarto do neto e se sentou ao lado da cama enquanto acariciava os cabelos da criança. Alan se afastou pensando que poderia ser sempre dessa maneira, uma cooperação pacífica que seria muito bem-vinda com a chegada do bebê. Mas decidiu parar por um momento perto da porta e ouvir o que sua mãe conversava com o neto. Viu só, Pedro, não te disse que quando essa criança nascer Natasha não vai mais te dar atenção? Ela poderia estar aqui te fazendo dormir, mas está lá na sala jantando tranquila. Só a vovó te ama de verdade, por isso quando te perguntarem com quem você quer morar, o que você vai dizer? Vou dizer que quero morar com a vovó. Respondeu a criança. Alan então rapidamente entrou no quarto e viu o olhar de tristeza em seu filho. Mãe, que bobagem você está dizendo? Você está fazendo a cabeça da criança contra nós? Como tem coragem de fazer isso? Disse Alan ao perceber que a mãe estava envenenando a criança contra Natasha e essa era a causa de toda a mudança de comportamento que ele apresentava. Alan, Natasha e Pedro finalmente se mudaram para um novo apartamento. A sogra tentou impedi-los com ataques cardíacos imaginários, arrependimento e chantagem, mas nada ajudou. Alan decidiu firmemente que sua família deveria viver separada. Pedro começou a visitar a avó nos finais de semana com a supervisão dos pais, e eles ocasionalmente encontravam atividades familiares juntos. Alan conseguiu fazer com que o filho se sentisse seguro e amado com a chegada do irmãozinho. Natasha sabia que seria um desafio fazer com que Pedro não se sentisse menos amado depois da chegada do bebê, já que os bebês normalmente recebem mais atenção. Mas ela estava disposta a fazer todo o possível para que Pedro recebesse tanto amor e cuidado quanto o irmãozinho. Mesmo não sendo seu filho biológico, Natasha sabia da responsabilidade que havia aceitado em seu relacionamento e cumpriria sua promessa. O nascimento do novo membro da família foi uma alegria para todos, mesmo para a avó que se encantou com a criança. Ela percebeu que Natasha havia vindo para ficar e nada mais podia fazer.
Você acha que Alan demorou para sair da casa de sua mãe com sua família? Você conhece alguém que passou por uma situação parecida, em que um adulto influencia negativamente a cabeça de uma criança? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.